Olá, boa noite. Quarta-feira, 24 de maio, faz 19 graus na capital do Planalto Médio. Estamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Comigo, Álvaro Damini. Boa noite, Janice Santos. Boa noite a todos vocês que nos dão o privilégio dessa enorme audiência que nós já temos aqui na NGTV. O Álvaro com essa alegria, nós estávamos aqui rindo no intervalo e ele entrou todo sorridente, né? Que é maravilhoso sempre, Mas é bacana todos os esse dias. clima de descontração que a gente também entra mais solto também no programa, Muito, é Janice. muito divertido. Bom, hoje, Álvaro, temos muitos assuntos, dois deles bastante interessantes, um ligado diretamente à economia. Você sabe qual é que é o segundo bem mais consumido, mais caro para o brasileiro? O nosso convidado acabou revelando, por isso agora eu sei, Janice. Conosco hoje, vamos para essa câmera aberta, conosco hoje, Ricardo Poça, ele que é diretor da Pampa Veículos, e nós vamos falar sobre como está o mercado de automóveis aqui em Passo Fundo, se vale a pena comprar o novo ou usado. Está num momento propício para isso. Antes da pandemia, vendia-se muito mais carros. Mas quem vai nos contar os detalhes? Ricardo, boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. É um prazer estar aqui na NGTV. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Nós vamos contar contigo para outras situações. Vamos falar muito sobre automóveis hoje. Claro. Mas você falava, inclusive, de uma outra situação que nós vamos deixar para um outro dia para a gente falar com sobre certeza. Será um plasticultura. prazer. Será um prazer. E você que não é judeu, Ricardo, né, porque nós brincávamos com relação a isso, mas é uma brincadeira diante do programa, até para descontrair. Com relação a isso que a Janice falava sobre a questão da venda dos automóveis. Nós passamos por um período de crise sanitária, onde as vendas elas reduziram de forma absurda, se diminuiu a produção e, consequentemente, a venda, os preços dos veículos acabaram aumentando e o setor como um todo ele passou também por um período de, não sei se dá para chamar de crise, mas de redução de vendas, enfim. E esse é o processo que começa a recuperar, não nos níveis que nós tínhamos antes da pandemia, mas já sente um pouquinho uma folga com relação a isso, Ricardo? Então, esse assunto acho que é um assunto bastante interessante, eu acho que reflete diretamente a economia e como a economia está se lidando no dia a dia, né? O setor de automóvel, ele, nesse primeiro quadrimestre agora de 2023, ele teve, por incrível que pareça, ele teve um aumento de 18% mais ou menos com relação ao mesmo período do ano passado, 2022. Janeiro, abril. Entretanto, essa base ela fica um pouco ruim de comparar porque os últimos anos que a gente vinha vindo, 20, 21, 22, são anos que foram muito ruins para o setor. Como tu havia comentado, né, Álvaro? Nós tivemos muito problema de componentes, de entrega de veículos, enfim, a indústria teve que se readaptar e se realocar de uma forma diferente, né? Então, assim, esse crescimento que a gente teve esse ano, ele ainda é um pouco tímido, eu posso dizer assim, mas ele é muito inferior aos níveis pré-pandemia de 2019, né? O que acontece, Ricardo? Muitos se programam para comprar o seu carro novo ou o seu carro usado e, claro, vocês são vendedores, vocês querem ir, o foco é venda. Mas qual é a dica neste momento? Questão de juros, o que compensa mais? O que o momento pede para quem está aí em casa pensando em fazer essa aquisição, que é muito importante e nós vamos falar também sobre isso com você. O veículo revela muito da situação econômica de um estado, de um país, é isso, né? Sem dúvida. Não, hoje a gente tem, eu acho que são dois momentos assim, que reflete isso, é a questão da taxa de juro, né? Então, assim, a taxa de juro estando nos níveis que estão no Brasil, sem dúvida, ela dificulta um pouco o consumo do acesso ao crédito pelo consumidor, que acaba reduzindo os níveis de compra. Então, eu acho que o nível da taxa de juro ele é um ponto que freia o mercado, né, de uma maneira geral, e o próprio poder de compra da população que assim está se falando muito nos cenários, né, nos noticiários, dos preços que estão os carros. Então, assim, esse aumento do preço, atrelado a taxas de juros um pouco elevadas, faz com que um consumo realmente ele freia um pouco mais. Sem dúvida Mas alguma. a taxa do juro para o veículo zero ainda é melhor do que para o usado? De forma geral, sim. Claro, a taxa de juros ela reflete sempre o consumidor, né? Então, o banco avalia sempre o perfil de cada um. O perfil da Janice, o perfil do Álvaro, mas de uma maneira geral, o perfil do novo, ele tem taxas melhores que os seminovos de uma maneira geral. Até porque
as próprias montadoras, muitas vezes, elas subsidiam algumas taxas, né? Então, tu consegue, muitas vezes, uma taxa zero, uma taxa mais atrativa. Então, nesse segmento, as taxas de juros são um pouco melhores no segmento de novo. Com relação ao comportamento do consumidor, Ricardo, nós somos de uma geração em que nós sonhávamos em ter o carro próprio, né? E nós temos agora uma geração que está vindo aí que não necessariamente tem esse sonho. Daqui a pouco começa a utilizar transporte por aplicativo, enfim. Vocês têm percebido isso? Por exemplo, a faixa etária na aquisição de veículos novos ou mesmo na troca por um usado, se for o caso? Tem, eu acho que são dois pontos interessantes, né? Antigamente era muito comum fazer 18 anos ganhava um carro do pai, né? Hoje em dia, pelo fato eu acho do carro também ter aumentado o preço, vamos dizer assim, eu me considero jovem ainda, né? Mas assim, os jovens aí de 18 anos estão tirando a primeira habilitação, fica um pouco mais difícil, de repente, uma aquisição de um bem, como a gente comentava, o segundo bem mais caro da vida da pessoa, tu tirar todo esse valor, muitas vezes 80 mil, 90 mil, e sem dúvida a utilização de aplicativos, de transporte ou de mobilidade urbana é uma tendência que está sendo percebida. Não só isso, além disso também a questão de locação de veículos, né? Então, assim, muitas vezes as próprias empresas, em vez de comprar os veículos, muitas vezes locam, justamente também por essa questão de colocar ou dispendiar todo o valor, de mobilizar esse valor, né? Somando ao que o Álvaro falou, claro que o perfil está mudando, mas ainda existe aquilo de você olhar para o carro de uma pessoa e conseguir ter uma ideia da situação econômica dela, do estado onde ela está vivendo, do país onde ela está. Nós falávamos agora há pouco que dados importantes da Federação FenaBrave traz o Rio Grande do Sul como o 7º estado que mais registra e emplaca carros no país. E nós estamos atrás, adivinhe de qual estado? Santa Catarina, que é um estado com menos população, mas com poder aquisitivo maior. Ele subiu no ranking, é isso? Exatamente. Tu vê, é um dado assim, eu não sei precisar quando, mas essa troca de Santa Catarina, porque o Rio Grande do Sul sempre esteve à frente de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul e o Paraná sempre foram estados que brigavam ali pela 5ª posição no número de emplacamentos. E hoje, Santa Catarina, ao menos em 2023, está à frente do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós temos uma população de Santa Catarina praticamente metade do Rio Grande do Sul, um pouco mais da metade, com um nível de emplacamentos maior que o do Rio Grande do Sul. Então, assim, de alguma maneira isso tem que ser interpretado, sem dúvida, como poder de compra da população. Eu acredito que isso aí reflete, né? Ou um estado que está com a situação econômica mais saudável. O que vocês projetam daqui para frente, Ricardo? Eu acho que assim, o segmento de automóvel, o pessoal está colocando várias ideias pela frente, né? Eu acho que assim, a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Eu acho que o que as montadoras elas estão, principalmente no Brasil, definindo assim, é a questão, aquilo que tu comentaste, do jovem, como que ele vai se adaptar ao veículo. Tipo assim, eu não acredito que o veículo vai ser excluído da vida da pessoa, mas assim, essa questão do compartilhamento ou da utilização de formas alternativas, acho que sim. Então esse é um ponto que está muito em voga, né? E outro ponto é essa questão da eletricidade, né? Se vai ser elétrico, se vai ser híbrido, porque a gente também, assim, rapidamente nesse assunto, o Brasil, no início se falava, vamos usar matriz energética elétrica. Nós temos, acho que o Brasil do tamanho que a gente ainda tem uma série de deficiências de geração de energia elétrica para abastecer todos esses carros. Então, assim, talvez os híbridos sejam a grande alternativa para o futuro, para esse segmento. Então, eu acho que é por aí que a gente... são os dois grandes pontos que eu vejo assim, nessa indústria, né? Envolve carros e envolve construção civil e envolve como abastecer esses carros. Então, é uma conscientização que envolve vários setores da economia. Sem dúvida. Ricardo, obrigado pela presença. Vamos te ter outras vezes aqui conosco. Com certeza, será um prazer. Muito obrigado. Obrigada a você, parabéns, viu? Porque não é só a Pampa Veículos, ele é um empresário e está deixando a sua marca em Passo Fundo. Cumprimentos. Obrigado, Denise. Obrigado, Álvaro.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência falando sobre previsão do tempo e como vai se comportar o clima a partir de agora. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Nós estamos de volta ao vivo com o Contraponto desta quarta-feira e antes de nós apresentarmos o nosso convidado, nós vamos ver como é que fica o tempo amanhã, previsão com clima-tempo. Nesta quinta-feira, sobre o sul do país, a condição ainda é de tempo firme. Até uma variação de nebulosidade, principalmente na faixa leste do Paraná, mas não chove em nenhum momento. Falando nas temperaturas, começam o dia com 12 graus em Curitiba, 18 em Florianópolis e a temperatura máxima chega na casa dos 29 graus em Porto Alegre. Temperaturas altas, Janice, em todo o sul do Brasil, aí, pela previsão do clima. A moça do Clima-Tempo, ela está sempre com roupas mais abertas, né? Eu quero ver quando chegar o frio rigoroso do inverno, se ela vai colocar um casaco. Ai, mas Álvaro. 29 graus a temperatura em Porto Alegre, tem dias de verão que chega mais ou menos próximo. Verdade, e os dias estão assim, esse veranico, mas nada melhor do que o nosso convidado de hoje para falar sobre isso. Para explicar sobre esse fenômeno, né? Agora nós estamos em casa. Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa, agrometeorologista, muito bem-vindo aqui à NGTV, boa noite. Boa noite, Alvo, boa noite, Janice, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Nós temos brincado muito nos últimos dias, Gilberto, sobre essa questão da temperatura, que muito se fala do histórico veranico de maio, né, que as pessoas comentam, mas esse ano nós nem frio tivemos ainda para falar em veranico de maio, né? Até o momento, na verdade, nós estamos ainda vivendo um período de pouca chuva, né? Além de frio, nós temos temperatura relativamente elevada, mas a principal característica, eu diria, é a redução das chuvas que se estendem aí desde julho do ano passado, todo o norte do Rio Grande do Sul aí, não é à toa os dramas dos agricultores, né? Até problemas de abastecimento urbano em algumas cidades do sul do Brasil. Nós tivemos aí um período já muito longo, são 10 meses consecutivos de chuvas abaixo do padrão normal do clima. Mas os frios chegarão, né? À medida que se aproxima do inverno, estamos no outono ainda, com certeza que massas de ar polar entrarão aí no continente e nós teremos os frios costumeiros aí da nossa região. Primeiramente, boa noite, o Gilberto Cunha é uma
Um prazer estar com ele aqui, né, Álvaro? Sempre colaborando, disposto a colaborar com a gente. Ele é um pesquisador, um estudioso do assunto que dá importância para a imprensa. Cumprimentos, Gilberto, há tantos anos valorizando o nosso trabalho e, enfim, ele é um grande parceiro da comunicação. Muito obrigada. Gilberto, muito se fala hoje das mudanças do clima, tudo vem mudando, o que era verão agora ficou meio inverno, meio confuso. Isso é uma tendência daqui para frente cada vez maior, das estações não serem mais tão bem definidas quanto deveriam ser pelo calendário? Bom, nós temos que olhar as estações sobre dois critérios, né? Nós temos as estações do ano definidas astronomicamente pelas essas relações da Terra, pela posição Sol, né? São os outono, inverno, ali o 23 de março entrando outono, 21 de junho inverno, 23 de setembro primavera, 21 de dezembro. Essas astronômicas são as estações do ano. Em termos de climatologia, a gente admite meses cheios, né? Tipo dezembro, janeiro, fevereiro, verão, março, abril e maio, outono, junho, julho, agosto, inverno, setembro, outubro, novembro, primavera. De 3 em 3. De 3 em 3 meses. Mas o que nós temos não é tanto a definição das estações, elas continuam acontecendo, o verão é bem mais quente, o inverno continua sendo frio, dependendo da massa de ar. Mas se a gente olha na tendência de longo prazo, sim, há um sinal inequívoco, né, da mudança do clima no mundo, né, por isso que é mudança global, né, mas no sul do Brasil também. Passo Fundo, por exemplo, nós temos registros de observações meteorológicas desde 1912, né, e esses registros são muito claros em mostrar que tem chovido mais, né, sistematicamente nos últimos 50 anos, eu diria, as chuvas aumentaram aqui no sul do Brasil, nós saímos de uma média anual ao redor de entre 1.600 e 1.700 milímetros no período 1931-1960. E nós estamos hoje, no último período climático de 30 anos, 91-2020, entre 1.900 e 2.000 milímetros. Então, isso para todos os locais do sul do Brasil. Então, isso é uma característica. Chove mais, mas não elimina a variabilidade. Tanto que nós estamos falando em estiagem, quando, na média, tem chovido mais. E outro sinal claro e inequívoco é de aquecimento global, né? É que as temperaturas aqui também estão mais elevadas na média. As temperaturas mínimas, especialmente, estão ao redor de entre 0,5 e 1 grau Celsius, ao redor de 0,7 graus Celsius, mais quentes do que o padrão do passado. Então, isso é uma tendência do mundo, e essa tendência é atribuída principalmente à atividade humana, a elevação dos chamados gases causadores do efeito estufa na atmosfera, né, cujo principal vilão é o CO2, mas há outros gases, óxido de nitrogênio, metano, enfim. Então, essa é uma característica do globo todo e nós não estamos imunes nem indiferentes a isso. Tem se registrado, sim, essas marcas. Agora, como é importante esses registros, né, Cunha, porque aí vocês conseguem, já são mais de 100 anos de registros que pode-se fazer os comparativos e é muito comum a gente conversar com as pessoas, Cunha, e a gente também observa que, por exemplo, década de 80, 90, você tinha os primeiros meses, março, abril, já com formação de geadas com sequência. Esse ano, por exemplo, eu não sei se nós tivemos já... não pelo menos com intensidade, né? Intensidade marcante não. Não aqui, né? Embora em anos anteriores tenham ocorrido fenômenos semelhantes a esse, mas aí com a relação desses dados que vocês têm, se consegue observar de fato que há uma mudança climática. Eu diria que a mudança está na tendência, nos valores médios, né? Essa variabilidade de temperaturas elevadas, perto dos 30 graus Celsius no inverno, ela sempre existiu, né? Mas a média, sim, há essas tendências claras de aquecimento. E outra coisa que mudou muito foi o padrão do município, né, em termos de urbanização, né, o que era Passo Fundo nos anos... Nem vou remontar aos anos 40, 30, vamos anos 70 e 80, né, a quantidade de edificações, de prédios altos era totalmente diferente, de asfalto, de pavimentação das vias urbanas, né. Então, Passo Fundo mudou radicalmente, o tipo de arquitetura também mudou e as pessoas... E isso, como nós estamos imersos na situação, a gente não percebe, né. Então, quando tu olha uma fotografia antiga, aérea da cidade, tu percebe a grande mudança na ocupação do espaço, a grande diferença que há em Passo Fundo.
Claro que isso não é responsável pela mudança do clima diretamente, mas no microclima, na escala local, esse tipo de modificação da paisagem urbana de arredores, ela influencia também. As placas tectônicas apocalípticas, elas mudarão de lugar mesmo? Eu cheguei aqui com essa pergunta, agora eu vou fazer ela aqui no ar. Bom, essa é uma pergunta que deveria ser com mais propriedade direcionada a um geólogo, enfim. Mas então, você... enfim, as placas estão muito associadas, suas movimentações aos terremotos, né? Nós temos pequenos tremores de ações que se propagam à distância. O Brasil, felizmente, ainda nós não temos um território com alguma falha geológica, como tem em outras partes do mundo, que permite transformar esse tipo de movimentação em verdadeiros desastres naturais, né? Como se vivencia. Então, nesse sentido, mas temos pequenos tremores ou em Passo Fundo mesmo já aconteceu. Mas em comparação com outros países, Passo Fundo, o Brasil é um lugar muito tranquilo de se viver. Em relação a esse tipo de desastre natural, sim, nós não. Temos outros, né? Mas esse não. Esse não, felizmente. Cunha, ainda sobre a questão do clima, nós tivemos uma mudança porque o fenômeno Laninha ele encerrou o seu ciclo. E aí nós passamos a entrar em um outro período onde as chuvas podem ser um pouco mais constantes, alivia essa questão da agricultura. E como é que fica de agora até o fim do ano? Você já tem uma perspectiva com relação a chuvas, temperaturas, enfim? O que nós temos de fato concretizado foi o encerramento do ciclo do evento Laninha, né? Esse definitivamente encerrou o seu ciclo. Nós passamos, por hora, num momento de neutralidade, embora as principais instituições meteorológicas do mundo e brasileiras também sinalizem, indicam que a partir do segundo semestre, com uma chance muito alta, né, acima de 90%, da volta de um evento El Niño. E o impacto que esses eventos causam, o Laninha no sul do Brasil é redução de chuvas, né, e o El Niño é aumento de chuvas acima do padrão normal do clima, especialmente na primavera. Então, por isso que se faz essa projeção. Com a volta do El Niño, se espera uma maior regularidade, né, uma maior normalidade na questão de umidade. Isso, por um lado, é estimulante para algumas áreas, o abastecimento urbano de água, a recuperação dos mananciais, dos reservatórios, né, para a agricultura de verão também, os produtores de soja especialmente olham o El Niño com muito bons olhos, porque as chuvas são mais frequentes, mais abundantes, são anos de bons rendimentos nas culturas de verão. Por outro lado, também preocupa um pouco os produtores de trigo, de cevada, de aveias, de triticale, porque uma primavera mais úmida, nos chamados anos de El Niño, exige uma maior atenção nas lavouras, uma maior preocupação, principalmente com a questão de controle de doenças. Pragas, né? Bom, o nosso tempo já está chegando ao fim, passou muito rápido. Vou pegar o meu exemplar aqui também. Claro, nós fomos presenteados por esse grande autor também, que é o Gilberto. Eu tenho o Gilberto ainda comigo, Galileu é meu pesadelo, que você me presenteou em outra oportunidade. Há essa estranha instituição chamada ciência, Gilberto Cunha, e nós queremos trazer aqui, não sei se é em primeira mão. Esse livro já foi lançado no ano passado. Sim. Mas é recente. É sempre obras recentes que ele traz. Por que borgelatria? Pode explicar rapidinho para a gente? Bom, na verdade é uma parte desse livro dedicado à obra de São Tessa, um ensaio sobre a obra de Jorge Luiz Borges. Né? Então é quase que uma idolatria. Enfim, é um plágio, digamos, do bardolatria, que é relativo a Shakespeare. Borgelatria seria relativa a Borges. Entendi. Gilberto Cunha, excelente escritor e até recentemente presidiu a Academia Passo Fundense de Letras, né? Eu estava lendo aqui. Há quantos anos você é integrante da Academia? Desde 2001, né? 2001. Já foi presidente da Embrapa Trigo também e quantas marcas importantes já tem na cidade pelo Gilberto? Obrigado. Que bom. A gente agradece e vamos contar contigo em outras oportunidades também, Cunha. Quando nós queremos falar sobre clima, sobre assuntos eventuais que também você trabalha na Embrapa, a gente vai estar te convidando. Obrigado. Muito obrigada, Gilberto. Chegamos ao final, então, Janice, do Contraponto dessa quarta-feira. Passando rápido também nessa semana. Rápido. Álvaro tem o sextou e o quartou, né?
Vamos quartar hoje, então. Vamos quartar. Ou vamos ler o Gilberto Cunha. Isso aí. O Cunha nos deixou a missão, inclusive ele disse que na próxima vez que ele estiver aqui nós temos que estar na ponta da língua. Com então certeza. já Eu vou fazer meu missão dever de casa. Que bom. Amanhã nós vamos ter um assunto bem importante que nós vamos falar sobre construção civil, né? Vamos refletir os dados, enfim, econômicos relativos a esse setor. Construção civil, que é o assunto do Arquitetando, o programa que vem agora na sequência, Janice. Que vai estar excelente falando sobre consórcio para aquisição aí do seu imóvel. Então, aqui a NGTV não para e você está tendo aí a oportunidade de ter uma escola em casa com vários assuntos. Verdade. Que presente para todos nós, né? Vem aí a Aline Betcher. Aline Betcher. Aline Betcher com o programa Arquitetando. Nós retornamos amanhã, ao vivo, às 7h30 da noite, com mais um Contraponto. Até lá!